Porque quando a gente escuta isso, Jesus diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. De onde Jesus tirou isso? Ezequiel 34. Pode abrir. Ezequiel 34, Jesus diz assim: Filho do homem, no versículo 2, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: pastores, assim diz o Senhor Yahvé, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós os alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida da que sofreu fratura, não reconduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Por falta de pastor, elas dispersaram e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo e se dispersaram. O meu rebanho dispersou-se por todos os montes, por todos os outeiros elevados, e por toda a superfície da terra dispersou-se o meu rebanho. Não há quem o procure ou quem vá em sua busca. E aí no versículo 11 ele diz assim: assim diz o Senhor Yahvé, eu mesmo cuidarei do meu rebanho, e dele me ocuparei, como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de nuvem e escuridão. Que dia foi esse? Aonde na Bíblia fala em dia de nuvem e escuridão? Eu vou cuidar de todas, né, que se dispersaram. Isso é uma coisa interessante que é dito na Bíblia, em dia de nuvem e escuridão. Que dia que aconteceu isso? Na hora da morte dele, né? É quando na morte ele não busca todos, né? Esse é o trabalho de buscar todos eles. E ele diz: eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso, buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei que estiver desgarrada, pensarei que estiver fraturada e restaurarei que estiver abatida. Quanto à gorda e vigorosa, guardá-la-ei. Quando vocês escutam isso, quando vocês leem ou escutam eu lendo para vocês, isso chega como no coração de vocês? Quando vocês escutam Jesus falando: eu buscarei a ovelha que estiver perdida, eu mesmo, ele foi atrás de cada um de nós, ele em pessoa, buscou cada um de nós que se perdeu. Tantas vezes que perdemos no caminho, tantas vezes que traímos, tantas vezes fomos infiéis, tantas vezes nos perdemos em descaminhos. E quem foi atrás? Ele, em pessoa. Mas é tão interessante que para poder conseguir entender isso, quando ele fala que eu vou cuidar daquela que estiver abatida, eu vou restaurar aquela que estiver abatida. E quantas vezes nós chegamos na igreja completamente abatidos? Será que a gente de verdade consegue compreender que Ele é esse pastor? Será que eu consigo compreender que esse amor que Ele tem é por mim, pessoal, intransferível? Quando vocês escutam essa história do pastor, do bom pastor, vocês se sentem única e exclusivamente a única ovelha dele, a única pessoa amada por Ele? Ou não? De verdade. Falar mais ou menos. Por quê? Porque nós não escutamos, nós não treinamos ouvir, escutar. E o escutar, ele exige um trabalho de nós de perseverança. Eu tenho que aprender a ter o meu ouvido aberto para Deus, porque essa palavra, ela faz Deus presente, e é essa presença, esse espaço que permite que Deus trabalhe em mim. Senão essa palavra fica lá em mais de 2000 anos atrás, e ela não muda a minha vida e a minha história agora. Compreendem?
Por que a gente é treinado só a entrar na igreja e não é treinado a ouvir, porque isso dá trabalho? Aprender que eu tenho que me colocar em posição de escuta. Então, para mim poder ouvir, para que esse barro seja modelado, remodelado, quebrado, feito de novo, eu preciso ter tempo e dar espaço. Então, cada vez que eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me esvazie, que eu estou tão entulhada de tantas vozes, de tanto barulho no mundo, que eu não sei silenciar. E como é que Deus vai agir em mim no meio do barulho? Não vai agir. Porque quando eu consigo parar para poder ouvir a palavra, eu ainda tenho que lutar com o meu coração e com a minha cabeça, que não para de pensar. Então eu tenho que ter um exercício comigo de falar, eu agora vou ouvir a palavra. É Jesus que vai falar comigo, isso aqui é pessoal. Ele que me levanta, Ele que, se eu estou quebrada, me restaura, Ele que eu estou abatido e eu saio daqui, porque a palavra me dá vida. Eu vou entender que Jesus é a vida da minha vida. Aí você não de enlouquecer. Ele é a vida da minha vida. Então eu não consigo parar, eu não consigo ouvir, essa palavra não faz sentido em mim, Jesus não se faz presente enquanto eu escuto. E se isso não faz ação em mim, a Páscoa de Jesus, menor ação, como é que eu vou viver a ressurreição de Deus, entender que Ele está vivo, e que Ele caminha comigo vivo, se eu não treino ouvir? Isso é o trabalho de uma constância, porque esse é o trabalho da minha transformação, esse é o trabalho da minha conversão. Isso é belíssimo.